Foi. Acho que Perdão, foi. tá, Rafa? Agora foi, manda Não, abraço. fica tranquilo. Maravilha. Pessoal, alguém lembra qual foi o Bota para Treinar do mês de fevereiro? Valendo 3 pontos no Brasileirão. Foi a bússola. Ô, louco. Ah, é o Patrick. O Patrick, saudade de você, cara. Você tá bem por aí, mano? Bem demais do que muito frio, graças a Deus. Ô, Patrick! Bora, Patrick! Esse garoto é o brabo, meu amigo. Maravilha. Então, pessoal, Patrick cravou aqui. Nós falamos da nova ferramenta que a gente trouxe aqui para ajudar a gente na fase de diagnóstico. Então, nós simplificamos a etapa de diagnóstico para vender, gerir e girar. E a bússola é a ferramenta que ajuda a gente a não esquecer de nenhuma pergunta, de nenhuma etapa importante dentro do diagnóstico. E o disclaimer aqui vai para: nós estamos com pouquíssimas pessoas utilizando a bússola dentro aqui do canal de franquias, né, Dani? Então, a gente estava até conversando lá, né, nos treinamentos que você gravou e tudo mais, Dani, que basicamente, turma, a gente tem um aumento de conversão muito grande da fase de qualificação para proposta e um sutil aumento da conversão da fase de proposta para credenciamento. Porém, a adesão ainda está muito baixa aqui dentro do nosso canal de franquias. Então, vou deixar aqui o disclaimer para vocês lembrarem de utilizar. Tragam para matinal, treinem para que quando a gente chegar na frente do cliente, a gente consiga utilizar a ferramenta. Tá super fluido, tá? Então, tá como a telinha que vocês estão vendo aí, né, que tá passando aqui embaixo. Vocês vão selecionando o que vocês mapearam com o cliente e ele vai ajudar vocês a montar a proposta. E para dar uma instigada na turma a utilizar a bússola, nós vamos trazer aqui a novidade que nós colocamos para a ferramenta. Então, uma das coisas mais pedidas que a gente teve foi que a ferramenta ela não estava mostrando as propostas, né? Ela não estava mostrando as ofertas no final da proposta ali, quando você tinha aquela imagem bonitinha. Então, a partir de agora, você consegue visualizar as propostas, tanto na oferta promo, quanto na oferta promo 10K e por aí vai. Marcião, é isso aí. Agora não tem mais desculpa. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui no vídeo para vocês verem como é que funciona. Ó, vocês vão clicar nesses 3 pontinhos aqui no canto, ver taxas promocionais, vai rolar a tela para baixo, ó, e as taxas vão estar aqui todas listadas para você. Então você consegue ver tanto as taxas regulares quanto as taxas promocionais. Beleza? E aí, se você clicar nesses 3 pontinhos aqui que estão conectados, você consegue compartilhar aqui a proposta com o cliente. Beleza? Se a ferramenta, se não estiver aparecendo para vocês ali, né, os 3 pontinhos para ver as taxas promocionais, atualiza o Marco Polo. Então, é só questão de atualizar, porque se você já tem a bússola, é só questão de você deixar a versão mais atual do aplicativo do Marco Polo, que você vai conseguir visualizar ali as taxas promocionais e as taxas regulares dentro da proposta. Beleza? Boa. Maravilha. Seguindo. Alguém lembra qual foi o Bota para Treinar do mês de março? Ei. Foi a campanha da SK? Concorrência. Quase. Foi concorrência? Quase. Falamos de concorrência no mês de abril, então vocês já cravaram já minha próxima pergunta. No mês de março nós falamos das técnicas de spin selling, pessoal. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, através do método spin selling, como que a gente vai inserir o assunto do nosso Bota para Treinar de hoje na nossa venda. Então, só recapitulando aqui, né, o spin selling, ele faz referência aqui a perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Nas perguntas de situação, a gente vai buscar o que está acontecendo com o cliente, qual que é o cenário que o cliente se encontra. Nas perguntas de problema, a gente quer saber quais são os problemas, quais são as oportunidades que a gente tem de ajudar esse cliente. Quando a gente passar para a fase de implicação, a gente vai explorar quais são as consequências desses problemas e quais são as consequências de não resolver essas necessidades que o cliente tem. E, por último, a gente vai criar a necessidade de solução, que é quando a gente faz o cliente pensar aqui na solução, como que a gente vai poder ajudar e agregar valor ali no nosso relacionamento com ele, e ele também vai ter o dia a dia dele mais fluido, mais facilitado. Então, a gente vai conversar aqui como que a gente traz a técnica do spin para a solução funcionários que a gente vai apresentar hoje. E no mês passado, né, a gente já falou aqui já, então nós conversamos sobre concorrência e falamos aqui sobre as principais vantagens Stone. Eu queria que vocês escrevessem no chat qual que é o que vocês acreditam que são as principais vantagens da Stone hoje. Chat aberto.
Tem o Rafa Yuri. Comprou porque quis, meu amigo. Atendimento humanizado. Ei, Francis, você é brabo. Presença, atendimento, agentes na rota, logística própria. O que mais? Conta PJ sem custos adicionais. Adorei que você não falou que é de graça, Patrick. Transparência. Atendimento presencial. Será que tem algum produto que a gente tem que a concorrência não tem hoje? Que vocês não falaram ainda? Ah, bom. Boa, turma. Raio-X. Galera, obrigado pela interação. Então, ó, nós vamos listar aqui oito vantagens que nós temos, mas propositalmente, as 3 primeiras aqui, elas envolvem diretamente a nossa interação com o cliente. Atendimento em até 5 segundos, logística própria e rápida e suporte presencial. A gente não está terceirizando a forma como a gente interage com os nossos clientes aí na região da franquia. Então, se o cliente ele tem um problema, ele vai resolver com o agente, com o Angel ou com o franqueado. Se ele ligar na Stone, quem vai atender ele através do RC é uma pessoa fardada da Stone. A gente não está terceirizando ninguém que vai fazer esse contato direto com o cliente. Isso custa mais caro para a nossa companhia. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente não terceiriza a nossa interação com o cliente, a gente consegue exigir qualidade. Então, hoje, quem está aqui na franquia está fardado de Stone. Tem uma meta de migração, tem uma meta de TPV e por aí vai. O cliente que está satisfeito, que está vendo o benefício na nossa interação com ele, ele deveria estar utilizando a maquininha. Esse é o reflexo dele estar contente ali na forma como a gente está interagindo com ele. Então, a gente não está terceirizando ninguém que interage com o nosso cliente. A gente tem que falar isso para o cliente. Cara, ninguém que vai vir aqui interagir com você é uma pessoa terceirizada. Somos nós, do nosso time. A nossa franquia aqui, nós temos hoje um contrato de 4, 5, 10 anos e somos nós que vamos atender você aqui. Então, o cliente tem que ter essa segurança. Além do mais, aí, falamos do raio-x, né? O raio-x, eu vi o Rafa Barbosa, o sócio dele, o Gustavo Cruvinel, acho que lá em 2018, quando a gente lançou o raio-x, o Cruvinel, ele usou um exemplo que eu achei muito legal a respeito do raio-x, que ele falou que o raio-x é uma câmera de segurança. Ela consegue ver tudo o que está acontecendo ali dentro do ambiente das maquininhas de cartão. Se acontecer algo errado, ele vai apitar para você. Opa, você falou para mim que na GetNet, por exemplo, a taxa deveria ser 1.2, porém está sendo cobrado 1.4. Ele sinaliza. A câmera de segurança, ela não é responsável por chamar a polícia, ela só sinaliza que tem alguma coisa errada. Então, se em algum momento você encontra que as taxas estão erradas, o cliente, ele é notificado e se ele quiser tomar uma postura, tomar alguma atitude, ele vai ativar ali a GetNet e vai entrar em contato para poder debater o que pode estar acontecendo. Então, temos ali o raio-x como vantagem Stone. Temos uma conta digital sem custos adicionais, então, o nosso aplicativo Stone. Temos a função equipe, que nós vamos falar aqui hoje. Na verdade, não é função equipe, né? A função equipe é quando você consegue liberar acessos diferentes ali para os seus funcionários. Temos o simulador na POS, e eu dei um treinamento de simulador na POS na semana passada para a turma do Stone Start, e, poxa, quando a gente entra no assunto de antecipação, galera, a gente não... Eu percebi que a grande maioria dos agentes negligencia o simulador na POS. Então, o simulador na POS hoje, galera, assim, alguém falou assim, poxa, mas as concorrentes, elas têm, mas que transfere todas as taxas para quem está fazendo a compra na máquina, só a Stone faz isso. Então, o cliente, ele pode parcelar e receber o valor integral no dia seguinte. Pode receber o valor integral no mesmo dia, de acordo com a antecipação que ele está utilizando. Então, sempre muito atentos ali no simulador na POS. E por último, pessoal, cada vez mais a plataforma está integrada. E isso aqui, ó, o Reginho está há 10 anos na Stone. O Reginho é a prova viva de o que eu vou falar aqui é verdade. Galera, a plataforma integrada é um sonho que a gente teve. Em 2019, quando a gente lançou a conta Stone, o cliente ele tinha que ter 2 aplicativos. Lembra, Dani? Lembra, Angel? Cara, o cliente ele tinha que baixar um aplicativo da conta, ele tinha que baixar um aplicativo do portal da Stone, aí num aplicativo ele via as taxas da maquininha, no outro ele ia lá para poder movimentar o dinheiro dele, assim, era tudo caótico. E hoje a gente está carregando aqui o barco para cada vez mais a plataforma ser integrada, para que o cliente consiga acessar tudo o que ele precisa dentro de uma única plataforma.
Exatamente, exatamente. Ah, o Reginho, ele é da época que você credenciava num papel. Você escrevia o nome do cliente no papel, tirava foto, mandava lá para São Paulo, os caras lá de São Paulo faziam o credenciamento. Você lembra dessa época, Reginho? Caraca, o Reginho credenciou a turma dos Flintstones lá, né? E outra, o Reginho tirava foto numa Polaroid e mandava via correio, porque nem existia celular nessa época, né, Reginho? Filho. Exatamente. Maravilha, pessoal. Então, falando de plataforma... Ó, a galera pega no pé do Reginho, né, Reginho? Pelo amor de Deus, cara. Então, qual que é o contexto hoje? Qual que é a realidade do empreendedor? Falando de plataforma integrada e como é que a gente vai ajudar esse cliente? Hoje o empreendedor, ele tem que fazer a abertura de caixa, ele atende fornecedores, ele trabalha com reposição de estoque, compra de estoque, contas a pagar, resolve problema de clientes e também faz a parte de pagamento de funcionários muitas vezes. Obviamente, em alguns casos, dependendo da dimensão da loja, ele vai ter que ter pessoas específicas para poder atender cada uma dessas demandas. E hoje, a gente vai comentar especificamente aqui do pagamento dos funcionários, que é como a gente ajuda o cliente com isso. Para vocês entenderem, hoje, o empreendedor, ele vê isso como um processo burocrático. Quando a gente conversa com os empreendedores, eles fazem comentários do tipo, eu tiro o print do meu bloco de notas e envio para o meu contador. Todo mês eu faço vale para 3 ou 4 funcionários. É bem comum pedirem adiantamento. Não é dos mais modernos ou rápidos, mas é de confiança porque já trabalhamos com o contador há 20 anos. Mas não é moderno e não é rápido. Então, a maneira como o cliente trabalha ali hoje, ela é lenta, ela toma tempo precioso ali do nosso cliente. O contador me envia e eu confiro tudo antes de incluir na planilha que eu utilizo para controlar os pagamentos. Então, hoje, notem que o processo de pagamento dos funcionários da loja é um processo burocrático e ele toma tempo do nosso cliente. E isso gera uma ineficiência. Então, o cliente, ele passa a ter uma falta de tempo dentro de um processo que é burocrático e complexo. Muitas vezes, ele tem que ter sistemas que têm um custo alto e tem que envolver os contadores. Tudo bem que envolver o contador muitas vezes vai ser importante, ela tem ali o seu devido valor. Tem processos manuais e que estão sujeitos a um erro humano e também existe uma gestão muito informal. Você tirar um print, às vezes pega um bloco de notas que você escreveu à mão, tira uma foto para enviar para o computador, isso aqui pode gerar um erro muito grande. Então, essa gestão informal muitas vezes pode acabar sem querer e minando ali a parte financeira do cliente. E como que a solução funcionários vai ajudar o nosso cliente hoje? O objetivo dela, pessoal, é facilitar o dia a dia do pequeno e do médio empreendedor, com uma plataforma integrada, proporcionando mais facilidade e confiança no processo de pagamento dos funcionários. Hoje, esse produto, ele vai atender esse perfil de cliente. Os lojistas que possuem de 2 a 50 funcionários, que pagam salários, benefícios e encargos diretamente na plataforma, ele vai poder pagar salários, benefícios e encargos diretamente na plataforma, ele vai fazer uma gestão centralizada dos pagamentos e vocês vão perceber que é zero burocracia e zero custo. Tanto que o vídeo de demonstração ele tem 20 segundos. Então, não deve ser e não será um processo burocrático aqui para o nosso cliente. Quais são os benefícios hoje? Ele vai poder fazer pagamento de salário, benefícios, FGTS, impostos, todos via Pix. Dani, pode complementar aqui. Oi, Rafa, desculpa te interromper, só porque já surgiu essa dúvida, turma. E a gente fala que é para o cliente de perfil de 2 a 50 funcionários, porque a plataforma, ela suporta ali até 50 contatos adicionados. A gente vai mostrar como ela funciona, tá? Mas por que não acima de 50, né? Porque aí já envolve um nível de complexidade um pouco acima do que a nossa plataforma hoje entrega. Vocês vão entender isso quando a gente mostrar no detalhe, mas só saibam isso, tá? A plataforma consegue adicionar ali até 50 funcionários. Beleza? Boa, Dani. Obrigadão, meu querido. E outra também, né? Quando o cliente ele passa a ter mais de 50 funcionários, a gestão ela ganha uma complexidade diferente, né? Então, hoje, a gente vai conseguir atender bem ali esse cliente de médio e pequeno porte. Boa. Segundo benefício aqui, você vai conseguir fazer pagamentos em lote com poucos cliques, com valores iguais ou diferentes. Então, você pode personalizar ali os pagamentos. Poxa, eu quero deixar ali o Patrick, que trabalha comigo, registrado, e eu deixo o salário dele registrado. Pô, eu vou criar um segundo cadastro, porque às vezes ele pede um valor na metade do mês, um adiantamento do salário. Então você consegue deixar cadastrado os seus agentes, angels, os funcionários da sua loja, para que você consiga fazer os pagamentos ali todos os meses.
Rafa, mas já existe essa ferramenta do pagamento em lote. Qual que é a diferença para essa funcionalidade que você está apresentando? O pagamento em lote, pessoal, ela não salva os dados do funcionário, ela não salva os dados da pessoa que você fez. Tem o contato ali, mas toda vez que você vai fazer o pagamento em lote, você tem que selecionar um por um e colocar o valor que você quer fazer ali no pagamento do Pix em lote. Quando você vai utilizar essa funcionalidade de funcionários, você vai colocar lá: eu tenho o agente que trabalha comigo, o Patrick, o CPF dele é tal, e a remuneração base dele é essa, está registrado ali. Então, ele vai fazer isso uma vez para todos os funcionários dele, e depois ele vai só precisar fazer ajustes de valores. Poxa, eu dei um aumento para tal pessoa. Ah, tal pessoa trabalha com variável, ele vai receber tanto. São pequenos ajustes, mas todos os funcionários dele vão ficar cadastrados ali na plataforma. E, obviamente, né, por último, não tem necessidade de ter um CNPJ, uma conta Stone de colaborador. Caramba, tá difícil hoje. Uma conta Stone de colaborador ou um número mínimo ali de funcionários. Virou um trava-língua aqui, Reginho. Então, hoje, quando a gente vê alguns produtos de concorrências, dos nossos concorrentes, ele disponibiliza, em alguns casos, essa função de pagamento para funcionários, mas muitas vezes a plataforma exige que você tenha contas dentro da mesma instituição. Então, vamos supor, não estou falando que é essa, mas vamos pegar aqui o Santander. Vamos supor que você utiliza a plataforma do Santander. Em alguns casos, o Santander ele pode exigir que os funcionários conta dentro do Santander para que você consiga utilizar ali a função de pagamento de funcionários. Dentro da conta Stone, não. Como a gente está utilizando a chave do Pix, o cliente ele pode direcionar o pagamento para um Nubank, pode utilizar para Itaú, para Santander, para conta Stone, para onde o funcionário dele tem ali a conta aberta. Estamos ok aqui? Fala tu, Dani. Desculpa, Rafa, estou te interrompendo, mas só para complementar. Não, por favor, e aí, turma, quando a gente pesquisou dentro do mercado, a gente viu que muitas soluções de folha de pagamento, geralmente, elas envolvem, além disso, né, de você ter que ter um número mínimo de funcionários que vão utilizar uma conta salário dentro daquela instituição, que gera, querendo ou não, ali também um processo burocrático. A medida do número de funcionários que o cliente tem também vai ser a negociação que ele vai ter para poder utilizar esse produto. Então, quanto mais funcionário você tem, mais caro vai ser o produto de folha de pagamento, e a gente está disponibilizando esse produto aqui com zero custo para os nossos clientes, né? E aí tem um ponto também, Rafa, que acho que principalmente esse terceiro benefício aí, né, o segundo benefício, que é para pagar em poucos cliques, que é que a gente viu quando a gente foi pesquisar com os nossos clientes, né, que o pessoal de tecnologia desenvolveu esse produto. Geralmente, a dinâmica do dono do estabelecimento é: dia de pagamento, ele se tranca no escritório, ele fecha a porta, ele fala: hoje eu não quero receber fornecedor, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje pode bater aqui minha mulher, pode bater meu papagaio, meu cachorro, que eu vou me trancar aqui para fazer um monte de Pix. Se eu errar o Pix, deu ruim. Se eu errar o Pix, já era, então eu preciso ter 100% de foco. Com essa ferramenta vai ficar muito mais simples, tá, Tom? Então, é vocês entenderem a situação do cliente, né, como é que ele faz hoje e como isso, de fato, pode ajudar. Beleza? Fala, Edu. Fala, Rafa. Bom dia, time. Eu queria só que, se você pudesse repetir ali a diferença do pagamento em lote para o folha de pagamento, que eu não consegui compreender, não. Boa. O pagamento em lote, quando você abre ali o Pix em lote, você ele vai cair na sua lista de contatos. Aí você seleciona o contato, coloca qual que é a chave Pix dele que você quer pagar, e em seguida você coloca o valor. Aí adiciona essa pessoa no lote. Aí você volta na lista de contatos, seleciona outra pessoa, a chave Pix dela e outro valor. Uma vez que você faz a finalização desse Pix, ele vai mandar o Pix para todo mundo que estava no lote, só que esses contatos não ficam salvos nessa mesma lista. Então, se você quiser fazer outro pagamento em lote, você vai ter que criar outro lote e ir selecionando um por um. Ao passo que, se você utiliza a função dos funcionários, você cadastra o seu funcionário e a lista dele vai ficar suspensa. Aí você só seleciona as pessoas. Você cadastra o seu funcionário e a lista dele vai ficar suspensa. Aí você só seleciona as pessoas. Desculpa, tá me ouvindo? Deu um eco ali no Rafa. Deu, eu tô te ouvindo. Deu um eco ali no Rafa. Deu um... A roda dele é aqui, É porque fica salvo, sim. Eu tô com uma disponibilidade na minha conta. Alguém falando aí. O Pix...
Você ficou mudo, Oi, Edu. posso falar agora? Pode. Então, as duas, eu estou com as duas funções na minha conta, eu já usava o PixLot para fazer folha de pagamento. E ele fica salvo. Ele fica salvo lá. É só eu entrar lá e, tipo, vejo a folha de funcionário, vejo outros compromissos recorrentes e só faço ajustar valores. E aí eu recebi agora a funcionalidade também da folha. E fui ver lá, mexer, assim, eu não consegui compreender diferenças, a não ser no nome. Entendeu? E é porque fica salvo também. Boa. Na verdade, cara, essa atualização aí, então, a gente não estava deixando o Pix em lote salvo. Que legal que estamos salvando. Quando você for utilizar a funcionalidade dos funcionários, você vai ter uma lista só com seus funcionários e o CPF dele registrados ali. Então, assim, é uma questão de facilitar a localização dos contatos também, tá? Então, se o Pix em lote estava suprindo aí a necessidade, eventualmente você pode continuar utilizando. Mas a ideia é que você tenha uma lista só com seus funcionários e o CPF deles registrados ali para que você consiga fazer os pagamentos deles. É como se fosse um lote específico para funcionários, tá, Edu? Então, a gente tá... É porque mais para frente, a gente vai até mostrar isso no final do papo aqui, mais para frente a gente também quer desenvolver mais soluções dentro desse guarda-chuva ali de funcionários. Então, essa plataforma de funcionários, digamos assim, ela é meio que um lote específico para funcionários de uma maneira centralizada e integrada. Então, você consegue fazer gestão de todos os pagamentos de uma maneira única, né? Consegue ver o pagamento de maneira coletiva, de maneira individual. Então, acho que a principal diferença é essa, tá, Edu? É a maneira como a gente visualiza ali dentro da plataforma. Boa. Fala, Júnior. Bom dia, time. Show de bola. Muito boa essa ferramenta. A gente até teve uma call semana passada falando sobre esse produto, foi muito bom. E uma dúvida que eu até mencionei lá na call e falaram que ia ter uma atualização, só queria confirmar se já como é que está isso e até também para compartilhar com o time, né? Em relação ao acesso de equipes, que até então não estava disponível essa ferramenta de folha de funcionários para o acesso à equipe, tá? Aí eu queria ver se já teve essa atualização, como é que está. Eu acho que ainda não, né, Dani? Não tenho atualização em relação a isso, tá, Juninho? Mas eu vou perguntar aqui pro pessoal e te dou um retorno. Segundo a menina, parece que só estava disponível no computador, né? No PC, não, no celular. Isso. Por enquanto ainda está na versão web só, tá? A gente vai falar sobre isso também. Exato. Gilmar. Bom dia, Rafa. Bom dia. Só uma... nesse tema aí do CPF, isso significa que agora vai ter um cruzamento de dados, por exemplo, antes no PixLot, se eu lançasse aqui o pagamento de Flávia, mas eu botei a chave de Flávia errada, o sistema não ia ter crítica nenhuma, ele ia pagar para outra pessoa. Então, agora, se eu botei o Pix errado e o CPF correto, ele vai entender que existe algo errado ali e vai travar esse pagamento? Boa pergunta. Ele vai olhar sempre a chave Pix, tanto que se você abrir ali depois a conta, o aplicativo web, o CPF ele entra como opcional. Então, o CPF que você digita, ele não faz conexão direto com a chave Pix. Então, depois que você preenche o CPF, tem uma lacuna só para você colocar a chave Pix. Se você errar a chave Pix, e essa chave Pix existir, a gente corre o risco de estar fazendo uma transferência para o contato errado, sim. Entendi. Tem que ter essa atenção. Boa. Mas ele puxa os dados ali, né, Rafa? Você consegue cadastrar o nome da pessoa corretamente também. Exato. Se fizer o cadastro correto uma vez, aí você não vai ter chance de erro depois. Maravilha. Vou passar aqui o vídeo só para vocês verem como é que tá a cara da plataforma ali, rapidinho. E bom, turma, como vocês estão vendo aí na tela, o cliente ele vai clicar em funcionários. Clicando em funcionários, ele vai clicar aqui em quem vai receber, então ele pode ou selecionar um a um, ou selecionar aqui todos, tá? Direto de uma vez. Depois, ele tem a opção de CPF, que é mais opcional, e aqui tem a chave Pix. Nesse caso, eu vou colocar aqui Maria Brasil, e depois tem o valor a pagar. Depois que o cliente coloca isso, é só ele clicar aqui, ele coloca aqui em continuar e já vai realizar o pagamento. Beleza? Maneira super fácil, super intuitivo, simples. E o diferencial é que ele só precisa colocar os dados no primeiro pagamento. Beleza? Depois tudo isso fica salvo. Boa. E bom, turma, como vocês estão vendo, eu vou colocar aqui
dar um pause aqui no meio. Aí, ó, só para vocês entenderem, essas contas aqui, elas já estão adicionadas nessa lista, mas se você quiser registrar mais um funcionário, vocês vão clicar aqui, ó, em adicionar conta, e vocês vão inserir esses dados aqui. Qual que é o nome da pessoa? O CPF, ele fica como opcional, e aí aqui, Gilmar, que é onde você vai colocar a chave Pix. A chave Pix, toda vez que você vai fazer um pagamento, ele deixa a caixa como editável, assim como o valor a pagar. Então, pô, se você fazia o pagamento numa chave Pix que direciona para um banco e a pessoa quer que você direcione para outro, você consegue alterar aqui tanto a chave Pix quanto os valores, caso a pessoa tenha uma remuneração variável e tudo mais. Fala, Jorge. Oi. A pergunta é o seguinte, eu só Ali, posso bom, turma, fazer como o cadastro do funcionário quando eu for fazer o pagamento, né? Porque eu vi a semana passada e fui já fazer o cadastro dos funcionários, tudinho, sem o pagamento, só para deixar registrado, eu não consegui fazer isso. É isso? Olha, o comecinho travou, mas agora você já consegue ali fazer na plataforma o cadastro dos seus funcionários. Só tem que lembrar de selecionar eles na caixinha ali para quando você avançar, você conseguir fazer o pagamento de quem estava selecionado. Ô, Rafa, eu posso pegar a tua tela bem rapidão mesmo? Um minutinho? Ah, claro. Pode. Não precisa nem tirar a tua tela, acho que... Deixa eu ver aqui. Ó, turma, eu acabei, inclusive, de abrir aqui a minha Contstone, tá? Que é no CPF. Então, aqui... Então, tanto cliente CPF quanto cliente PJ consegue clicar aqui na ferramenta de funcionários. Existe aqui a lista de pagamento, você vai cadastrar aqui o nome, o CPF da pessoa opcional, você cadastra já a chave Pix dela e o valor a pagar. Então, acho que todo mundo aí que tiver a Contstone, quando acessar pela ferramenta web, já consegue também ir mexendo aí para ver como funciona e ficar um pouco mais intuitivo também dentro da plataforma. Beleza? Só queria mostrar mesmo, Rafa, que tanto, porque perguntaram, né, tanto PF quanto PJ dá para vocês já começarem a utilizar também dentro da ferramenta. Boa. Vai fazer um teste aí, Dani. Bota aí, eu passo a minha chave Pix, você faz um teste aí de R$1.000 aí pra gente ficar legal aí, mano. Eu já tirei só logo. Só pra ver um negocinho, né, Jorge? Tô dizendo, ó. Esse vende bem, hein, cara. É isso. Véi de guerra, Reginho. Fala, Alex. Uma dúvida rapidinho. Se eu cadastro na minha conta a lista de funcionários e eu tenho ali na função equipe alguém que está destinado a iniciar os pagamentos, essa pessoa na função equipe, ele consegue visualizar a lista de funcionários que eu cadastro ou ele tem que cadastrar lá de forma manual para ele? Cara, eu acredito que sim, mas eu não consigo te responder com toda certeza. Você tem essa, Dani? Desculpa, Rafa, não peguei a pergunta. Estava olhando o chat. Se você tem uma pessoa que você coloca ela na função equipe, que ela tem ali a autorização para fazer os pagamentos, ela vai conseguir fazer o cadastro dos funcionários e os pagamentos? Não sei, tá, Rafa? Talvez só na função diretoria, mas eu vou também tirar essa dúvida aqui com o pessoal e passo para vocês. É porque atualmente eu faço isso, né? Mas, tipo, no Pixelot, eles não conseguem visualizar os Pixelot que eu tenho. Então, eles lá criam. E já nessa funcionalidade, a depender se eu crio aqui a lista, eles conseguem ter essa visualização, já acho que ajuda, penso eu. Bom ponto, Alex. Vou perguntar para o pessoal aqui também, tá? Estou anotando já. Até porque se tem 40, 30 funcionários, ele pode ter uma pessoa específica para isso, né? Rafito, vamos só seguir aqui até o final do conteúdo, porque tem algumas dúvidas que a gente já pode responder no finalzinho, né, com o conteúdo todo passado, e aí a gente pega no final aquelas dúvidas também antes de liberar a galera, pode ser? Beleza. Então, Gilmar, vou segurar só um pouquinho só, tá? Isso, pode mandar aqui no chat também que eu estou olhando, tá? Maravilha. Então, pessoal, hoje, dentro do nosso processo de vendas, a gente tem aqui a fase de conexão, diagnóstico e negociação. Em qual dessas etapas aqui que vai entrar o assunto da ferramenta de funcionários? Não é retórico. Dentro da fase... Negociação, para apresentar soluções, não? A negociação é quando você já vai estar falando do valor que ela vai agregar. E seu ponto tá correto também, Patrick. Mas quando você vai mapear a oportunidade, a gente vai mapear no diagnóstico e durante a fase de negociação a gente vai ressaltar ali como que isso vai ajudar o cliente. A gente vai defender, né, o valor da nossa proposta. E dentro da fase de diagnóstico, hoje nós falamos que nós temos 3 etapas, né, que é vender, gerir e girar.
dentro de qual dessas 3 etapas aqui a gente vai acabar abordando a ferramenta de funcionários? Gerir. Isso, Ju, exatamente. Então, como é que o cliente está fazendo a gestão dos pagamentos? Em que momento que ele faz? Ele já teve dificuldade? Quais são os custos que envolvem hoje ele fazer o pagamento dos funcionários dele? Então, tudo que é relacionado à gestão, a gente vai poder abordar dentro do assunto ali também o tópico de funcionários, né, da ferramenta de funcionários. E aí, quais são as maneiras, né, que a gente pode investigar isso dentro da etapa de gerir? Aqui vai alguma lista, uma listinha de perguntas que a gente pode fazer para o cliente. Como que você realiza hoje o pagamento dos seus funcionários? Você faz um processo interno? Você terceiriza? Quais são as ferramentas que você utiliza para isso? Você paga por alguma dessas ferramentas? Quanto? Mapear a estrutura de custos. Quanto tempo você leva hoje para fazer esses pagamentos? Você recebe e faz os pagamentos na mesma instituição financeira? Olha lá, aquilo lá que a gente falou. Em alguns casos, a pessoa, né, o lojista, ele vai ser meio que obrigado a ter uma conta salário da mesma instituição que ele tem ali, a maquininha de cartão, para que ele consiga utilizar a função de pagamento dos funcionários. Hoje, na Stone, ele não tem que ter essa amarração. Já aconteceu de você realizar o pagamento atrasado alguma vez, porque essa burocracia toda te atrasou e você acabou perdendo o time ali? Então, são perguntas que ajudam a gente a dar profundidade ali no assunto da ferramenta de funcionários. Ok? Maravilha. Okay. E por último, né, Dani? Não esqueçam de utilizar o Bússola, né? O Bússola, ele vai sinalizar para vocês ali, mas ele não vai te falar quais são as perguntas que você tem que fazer. Então é importante a gente sempre tirar um momento para treinar dentro da matinal, treinar aqui com os agentes e com o franqueado, quais são as melhores perguntas que a gente faz para explorar cada um dos problemas ali que a gente encontra durante a fase de diagnóstico. Problemas e oportunidades. Como eu falei para vocês, né, dentro do processo de spin selling, a gente consegue organizar um pouco mais a nossa cabeça para conversar com o cliente. Então, primeiro, eu quero entender como que está a situação dele com relação a essa ferramenta. Então, olha aqui, ó, queria entender um pouco mais com você sobre como que você faz a gestão financeira do seu negócio. É você que toca essa parte? Como é que você divide as funções por aqui? Pô, entendi. E como é que você faz o pagamento dos seus funcionários hoje? Você utiliza alguma ferramenta para você fazer isso? Você paga por essa ferramenta? Perguntas para você poder explorar o problema. Aqui na fase de implicação, você já parou para pensar quanto tempo que você leva para fazer isso? Eu quero entender se esse cliente entende que isso é um problema, que isso é uma oportunidade. Esse tempo poderia ser melhor destinado em alguma outra área da sua companhia? E quais são os impactos dessa situação na sua rotina? Cara, tempo, a gente sempre que a gente entrar no assunto de tempo para o cliente, é um assunto muito crítico. Porque, em tese, a hora mais cara daquela loja ali é a do dono. E se a gente consegue ajudar ele a economizar 40 minutos, 1 hora por semana, 1 hora, 40 minutos por dia, cara, a gente está salvando muito dinheiro para esse cliente, porque ele consegue destinar essa hora dele para fazer outras atividades. Ah, Rafa, mas não é ele quem faz, é o funcionário. Tá bom. Então, se você conseguir salvar 1 hora, 40 minutos desse funcionário por mês, por dia, por semana, cara, quanto de dinheiro você não está economizando para esse cliente? E por último, as perguntas de necessidade. Se você tivesse uma solução que pudesse centralizar esses pagamentos em uma plataforma integrada, como que isso te ajudaria? Se você pudesse fazer isso sem custo adicional, podendo pagar em contas diferentes, sem a necessidade de você estar amarrado num banco específico, tanto você quanto seus funcionários. Faria sentido isso para sua empresa? A importância da gente fazer um diagnóstico bem feito. Então, as perguntas do spin selling aqui, elas vão ajudar a gente a ter uma ordem de raciocínio. Pô, eu vou entender qual que é o cenário através das perguntas de situação. Vou mapear o problema, vou criar implicação sobre esses problemas e, por último, eu vou gerar uma necessidade do cliente. Se a gente consegue fazer esse processo certinho aqui, quando a gente está nas perguntas de necessidade, esse cliente ele deveria estar ficando mais curioso sobre, tá bom, mas como é que você vai me ajudar então com relação a isso? Beleza, entendi que isso é um BO, entendi que isso é um negócio aqui que se eu resolver me ajuda, mas e aí, o que você vai fazer aqui para me ajudar? Ótimo. Você vai apresentar a ferramenta agora? Não, você vai apresentar a ferramenta na negociação. Você vai falar para o cliente, olha, eu já tenho aqui um ponto que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Vou te apresentar ele logo mais. E retoma a sua fase de diagnóstico. A gente sempre fala, cuidado para não ser aquele vendedor muito emocionado, que você se depara com um problema, você já quer resolver ele na hora e tudo mais. Então, pô,
Você chegou na loja, o cliente falou assim, cara, essa máquina da Cielo aqui me deixou na mão, que inferno. Cara, assim, a chance do vendedor querer bater no peito e falar, eu troco a sua máquina em 5 segundos, cara, é enorme. Só que você perdeu a oportunidade de gerar um valor ainda maior, de você criar uma necessidade ainda maior. Então, quando, cara, você se deparar com algum problema, sabe o que você faz? Eu sempre falo que um problema que você encontra numa fase de diagnóstico é um lençol dobrado. O que você tem que fazer? Você tem que desdobrar esse lençol na frente do cliente e tornar esse problema enorme. Então, se o cara está reclamando da máquina da Cielo, o que você vai fazer? Cara, primeiro pergunta de situação. Caramba, cara, essa máquina da Cielo está quebrada aqui? Está quebrada há quanto tempo? Qual que foi o acordo que você fez com a Cielo? Em quanto tempo a Cielo se propôs a trocar essa máquina para você? Nem sei, cara, esses caras não me atendem, que sei lá o quê. Pô, mas isso aqui é um problemaço. Hoje você vai ficar quantos dias sem essa máquina? Uma semana? Cara, uma semana é 1/4 do seu faturamento em cartão. Você tem uma máquina. Ou seja, 25% de tudo que você passa, você está correndo risco de perder aqui. Cara, não tem economia que a Cielo te dá em taxa que te paga o prejuízo que você está correndo risco aqui, não é? Por que você não trabalha com alguma empresa que troca a sua máquina em, sei lá, um dia útil? Ou em quanto tempo você acha que uma empresa boa trocaria a sua máquina, que uma empresa trocaria a sua máquina? Pô, aí sim você está criando a necessidade no cliente. Ele vai te responder provavelmente o tempo que a gente troca a máquina, que é em até um dia útil, no mesmo dia, na mesma hora. Beleza? Então, fica aqui, ó, tarefinha de casa junto com o exercício que a gente vai passar para vocês treinarem aqui o spin selling dentro do processo de vendas. Dicas. Não deixem de investigar todos os pontos importantes do negócio, para só depois oferecer a solução completa. Então, foi o que eu acabei de falar. A chance de você encontrar um problema e querer resolver ele inteiro antes de chegar na fase de negociação é muito grande. Então, mapeia todos os pontos importantes. Lembra quando a gente jogava aqueles joguinhos de lutinha que a gente era mais jovem? Lá, a gente aprendia a fazer um macetinho ali e você só queria utilizar essa mesma técnica todas as outras. Uma hora, isso aí cai por terra. Cuidado, tá? Para a gente não ir para a loja do cliente aqui, todo mundo que está nessa chamada agora, e querer só mapear a ferramenta de funcionários. Não, agora que o Rafa deu esse treinamento aqui, eu vi que esse negócio é legal, eu só vou mapear isso. Cara, cuidado. Porque essa ferramenta, ela é uma de muitas oportunidades que a gente tem de ajudar uma necessidade do cliente. Só que se a gente for só nessa de vou vender a ferramenta dos funcionários, cara, a nossa proposta vai ficar ruim. Então, sempre explorem todos os pontos importantes ali dentro do diagnóstico para que a gente não deixe passar nada. Segundo, façam um exercício. Sei que já é terça e sei que a grande maioria de vocês já fez o planejamento da semana ali com a PSV, mas reflitam, quem são os clientes da sua base que poderiam se encaixar num perfil de 2 a 50 funcionários para a gente apresentar o produto e agregar ainda mais valor? Poxa, o Jorge está indo para uma região da rota dele que hoje vai sobrar um horário ali das 3h30 até as 5 da tarde. Cara, então dá uma olhada agora no finalzinho da matinal, se tem algum cliente da sua base que você sabe que tem essa quantidade de funcionários, para você dar um pulinho lá e explicar. Pô, Rafa, acho que eu vou pegar, então vou mandar uma mensagem. Vou montar uma mensagenzinha padrão, porque aí se a pessoa ficar com dúvida, eu agendo uma visita. Tá ótimo. Todo mundo aqui pode empreender. O que não dá é, poxa, lançamos aqui, todo mundo falou, pô, legal, faz sentido, vai ajudar o cliente, mas ninguém se movimenta para conversar com o cliente a respeito da funcionalidade. Então, façam esse exercício aqui. E por último, utilizem cases de sucesso do produto para poder dar referências para outros clientes na rota. Galera, vocês têm aí hoje, todo mundo aqui a gente está falando no Platinum. Então, com certeza, 1 ou 2 ou 3 clientes vão utilizar o produto e vão falar, pô, isso aqui é legal. Quando esse cliente falar, estou satisfeito com essa ferramenta, é o nome desse cliente e a loja desse cliente que vão ajudar vocês a espalharem aqui a informação de que, poxa, quem está utilizando a Stone tem uma funcionalidade legal ali, a gente não tem que pagar, não tem que amarrar com os outros bancos, cara, tá bem fluida ali a funcionalidade. Então, essa é a referência que a gente tem que levar toda vez que a gente for conversar. Então, se vocês tiverem um cliente satisfeito, cara, o nome desse cliente e a loja dele tem que estar anotada no seu caderno para você sempre utilizar ele como referência. Ok? Maravilha. Em desenvolvimento, quais são as próximas funcionalidades que estão chegando aí para vocês? Então, versão do aplicativo Stone no celular, né, para pagamento dos funcionários. Então, hoje você só consegue acessar pela versão do site, pela versão web. A gente também está trazendo
em breve, bate-ponto por reconhecimento facial na POS. Então, vai iniciar ali a jornada de trabalho da pessoa, ela vai pegar a POS e vai indicar através da POS que ela acabou de começar a trabalhar. Ela vai finalizar o trabalho dela, ela vai fazer o mesmo reconhecimento facial e vai poder finalizar a jornada de trabalho dela ali. Obviamente, isso aqui vai ser uma opção, mas deve agregar valor, né, de acordo com a necessidade do cliente. E, por último, né, conta PF e conta salário na Estônia ali também estão a caminho para a gente poder ajudar a agregar valor ali no nosso relacionamento com o cliente. Então, está a caminho. Só para vocês entenderem, isso aqui é um pouco de como que a gente visualiza hoje, né? Tudo que um lojista tem que fazer com relação aos funcionários. Bate ponto, pagar salário, relatórios, conta funcionário. E como que a gente está pensando dentro de casa, quais são todos os produtos que a gente pode ter para cada vez mais ajudar o cliente dentro da gestão dos seus funcionários. Então aqui, ó, bate ponto. Pô, ele tem que ter um software de gestão, algum lugar para bater o ponto, que no caso vai ser pela POS, fazer uma gestão das horas dos funcionários, que ele pode fazer pelo registro da POS, pagar salários, então pagar vale-refeição, vale-transporte, FGTS, imposto, créditos, fazer uma reserva dentro da conta Estônia ali, integração entre bate-ponto e pagar salários. Então, poxa, caramba, cara, se ele paga por horas, através do bate-ponto você já consegue gerar um relatório que vai sugerir quanto que o funcionário vai receber. Então, cada vez mais as funcionalidades vão estar integradas. Conta Estônia e aplicativo junto, ou Conta Estônia, né, que é o aplicativo ali junto do POS, vão cada vez mais criar um ecossistema mais completo para o cliente poder gerir melhor os funcionários dele também. Gerar relatórios, então dados de funcionários, informações sobre operação, insights que melhoram o negócio dele. E por último, né, a conta do funcionário ali, que a gente está desenvolvendo também. Ô, Rafa, só um ponto. Pode falar, a gente conta muito com a responsabilidade de vocês, turma, e que vocês também consigam segurar a ansiedade, porque vocês sabem, né, a gente está em desenvolvimento de muitas dessas funções aqui. Então, não vai rolar para a próxima semana, nem talvez para o próximo mês, mas a gente está com isso dentro do nosso guarda-chuva, está mapeado para a gente conseguir liberar aí e ter uma solução cada vez mais completa para os nossos clientes, tá, turma? Perfeito, Dani Boy. E aí, só para a gente finalizar, lembrem sempre da nossa missão como Stone, ser uma plataforma onde o cliente centraliza toda a sua gestão do seu negócio, funcionários, vendas e recebimentos, todos em um só lugar. Então, uma plataforma integrada para resolver a vida ali do cliente, tá bom? Vou deixar aqui um exercício para vocês poderem fazer amanhã na matinal ou na matinal de treinamento de vocês, que é para vocês discutirem como que essa solução pode ajudar a fechar mais clientes, em quais novas oportunidades, a partir de hoje, vocês podem apresentá-la e torná-la um diferencial na negociação. E, por último, em quais clientes, a partir de hoje, eu consigo apresentar a solução para aumentar a percepção de valor com a Stone. Então, podem tirar um print ou depois a gente manda também ali um PDF para vocês separarem um momento na matinal e fazerem essa reflexão. Pô, fez a reflexão? Cara, quer complementar de um jeito legal? Treina a venda. Treina fazer o diagnóstico, treina apresentar o produto, treina mostrar o produto para que cada vez mais você consiga agregar quando você estiver em conversa ali presencial com o cliente. Fechados? Dani, deixei passar algo? É isso, Rafito. Você brilhou. Só lembrando, né, turma, que isso vale tanto para clientes novos, ou seja, você quer vender para o cliente, então inclua no processo de vendas, quanto para os clientes da base, que vocês saibam aí que tem essa necessidade também, né? Foi o que a gente mostrou naquela última perguntinha ali no slide anterior. Então, aquele cliente que vocês sabem que isso pode agregar valor para ele, que o cara pode ser mais aderente, ele pode até meio reduzir o churn, né, se ele começar a utilizar mais soluções da gente, pô, também não deixe de apresentar isso para ele, não, que pode ajudar bastante. Beleza? É isso, Rafito. Fechado. Então, só para a gente finalizar, fala aí, Edu. Eu novamente. O Pixlot, ele tem uma limitação de quantidade de pessoas ali no lote, né? Você vai fazer o Pix. A folha de pagamento também tem limitação? 50. Você vai conseguir fazer até 50, incluir 50 pessoas no pagamento de funcionários. Rafito, eu acabei de testar aqui, para PF são até 5, para PJ são até 50, tá, Edu? Brebote tem um CNPJ, tá? É um MEI aqui de Cecília. Então, eu tenho acesso às duas contas, eu testei no CNPJ, testei no PF, o PF são 5,
o PJ são 50. Boa. A previsão de aumentar isso, eu estou falando assim porque a gente é difícil a gente pegar um cliente com mais de 50, né? Mas pode acontecer, né? Aí a previsão disso aumentar, não? Ou mantém? Não foi passada uma previsão para a gente, Edu, mas não consigo te afirmar também se a gente vai trazer isso para o radar, mas existe a possibilidade porque, cara, hoje a gente está trabalhando forte na parte de grandes contas, então provavelmente deve vir aí em algum momento algum produto que seja mais robusto para quem tem uma complexidade maior de funcionários. Boa. Para a gente finalizar, fala, Lauro. É a Ana Lu que vai falar, Yuri. Oi, gente. Ô, Rafa, uma dúvida que a gente estava pensando aqui é com relação a entrar na web. Por quê? Esse perfil de clientes que tem mais de 5 funcionários são clientes que, às vezes, têm um funcionário só do financeiro. E o que acontece hoje é que, quando eles vão acessar na web, fica pedindo sempre a permissão pelo celular principal, dispositivo principal. E, às vezes, é o dono que, às vezes, nem está no local de trabalho, estabelecimento, às vezes ele fica em casa. Então, a gente já teve algumas reclamações quanto a isso. Vocês têm alguma novidade sobre isso? Algo para melhorar nessa gestão? Pode falar, Dani. O que você... Não, ótima dúvida. O app, turma, a gente sabe que tem muitos clientes, inclusive, que não utilizam o web, tá? Então, que praticamente nunca utilizaram ali no computador, e a gente está desenvolvendo essa ferramenta para o web. Deram para a gente, né, a previsão até o final do mês, da gente ter isso no aplicativo, mas, assim, eu não consigo garantir nenhum Rafito, né, que a gente, infelizmente, não é do time de produtos, né, Rafa? Mas, assim que possível, a gente também vai liberar isso no aplicativo, até para não ter esse tipo de situação. O Léo falou aqui que no app já funciona, no meu app não está funcionando, então é capaz de estar em piloto ali, algumas pessoas já têm essa disponibilidade dentro do aplicativo, tá? E sobre essa questão da função equipe, turma, eu também tirei a dúvida aqui com outra pessoa, e na função diretoria, então se eu, por exemplo, tenho a minha contistone aqui, e eu coloco o Rafa na função diretoria, o Rafa vai ter acesso à ferramenta de funcionários, tá? Mas eu vou levantar para o pessoal também, que seria interessante ter no acesso do financeiro também, porque vocês trouxeram isso hoje, né? Acho que seria legal se a gente tivesse isso no aplicativo. Maravilha, turma. Então é isso. Queria agradecer a turma que esteve com a gente até agora no final. Fica aí o formulário de feedbacks. Esse assunto não se encerra hoje, tá? Levem para as matinais, continuem a discussão e sempre sigam tentando pensar como que você faz para treinar, vender isso dentro da matinal, para que quando vocês forem para o cliente, a gente consiga executar ali o processo com mais eficiência e com mais eficácia. Tamo junto, senhores. Valeu, Rafão. Valeu, Dani. Valeu, galera. Valeu, Bom dia, turma. Bom dia. Valeu, gente. Bom dia.